E aí, pessoal, aqui é a Luísa, da Imprensa Jovem, da MF Paulo Duarte. Estamos aqui no podcast Imprensa Jovem, juntamente com a professora Mariana. Estamos aqui na Mostra de Tecnologias. Professora Mariana, tudo bem com a senhora? Boa tarde, tudo bem? Bom, hoje aqui na Mostra de Tecnologias tivemos uma palestra juntamente com a senhora e outras professoras da nossa escola. Falamos sobre o nosso Escape Room, um projeto muito interessante que temos em nossa escola. E, professora, o nosso Escape fala sobre o folclore brasileiro. Ele aprofunda muito isso. E como a senhora, como uma professora do Fundium, como é ver os alunos se aprofundando mais nesse mundo de fantasias que é o Escape? E você acha que eles enxergam como você acha que eles enxergam o folclore depois dessa experiência? Tá. Os alunos, foi muito interessante ver esse processo deles se envolvendo. Eles amaram o livro, a trilogia. Só que a gente não ficou só nisso, né? Uhum. E eles tinham aquela ideia que era somente as lendas. E não, tem os ditados, as crenças, o senso comum. E foi ótimo ver essa construção da aprendizagem deles, do folclore. Nós também nos aprofundamos em outros assuntos, biomas, regiões brasileiras, principalmente do Sudeste, a vegetação. Então, foi bastante rico ter o escape room na nossa escola. Sim, eu acho muito interessante que Gustavo Rosseb, autor do livro da trilogia As Aventuras de Tibo Lobato, ele falou muito sobre essa questão do folclore brasileiro, porque a gente vê muito folclores de fora, como Harry Potter e outras coisas. E não tinha nada sobre o Brasil. Então, ver algo bem aprofundado sobre o folclore brasileiro, sobre a nossa cultura, é muito interessante. Sim. E eu achei muito legal na palestra o que a professora Kelly disse sobre o escape, que mesmo os alunos que perdem esse desafio saem entusiasmados, pensando o que saiu errado, ou se culpando, ou culpando o colega. E o que a senhora acha que causa isso? Mesmo perdendo, eles estão felizes. Bom, foi um projeto longo, começou Sim. foi no início do ano letivo. E os alunos foram protagonistas, né? Então eles participaram com desenhos, participaram de mostra cultural. Então, eu acho que eles se verem nesse papel da construção traz um significado diferente, né? Então, para eles, fantástico. E assim, foi ótimo que a escola, a professora Kelly, disponibilizou os livros para eles. Então, assim, terminou a lição, terminou a atividade, ficava o livro ali à disposição. Sim. E eles trocavam muito. Eles estão em grupo de WhatsApp, né? Então, eles falavam: olha, eu já estou em tal capítulo. Isso eu via em sala de aula, né? Então, foi esse o envolvimento que está sendo bastante positivo, porque ainda está acontecendo, né? Sim. Foi muito interessante ver eles assim entusiasmados lendo o livro. Então, eu gosto muito da cultura brasileira. Então, quando eu soube que o projeto seria algo baseado no folclore, eu já fiquei super animada. E, e vendo eles assim, engajados, foi simplesmente fantástico. Foi muito bom mesmo acompanhar. E como foi o processo de participar, estar ali junto, ajudando, incentivando os alunos a ler o livro? Eu lembro que na sala de aula eles terminavam a atividade e eles estavam bastante ansiosos. Pro, agora eu já terminei a lição, posso terminar o desenho? Porque até amanhã para entregar. Não, gente, fica tranquilo. E eles conversam muito, né? O quarto Sim. B, eles têm bastante essa troca. Então, é isso que eu gosto, né? Nada tão engessado. Eu acho que Uhum. tem que ter essa troca mesmo, diálogo. Então, eu fiquei bastante satisfeita. Sim, o projeto realmente está incrível. E é muito interessante pensar no impacto que essas atividades interativas podem causar nos alunos e a maneira de fazer com que a criatividade deles seja despertada. Professora, se há anos atrás, por exemplo, na sua época, tivessem essas coisas, essas atividades, como a senhora acha que seria impactante nos jovens adultos de agora? Olha, eu tenho 33 anos. E assim, eu tive uma formação que na escola era bastante tradicional. Então era muita cópia, eh essa coisa do diálogo, da troca, não tinha tanto. O que eu acho muito rico, é uma forma que eu gosto de dar aula, eu vejo que dá certo. Tanto que aqui a mostra,
Eu tô achando fantástico, porque assim, os alunos estão ensinando, né? Eles falam com muita empolgação. Então, eu acredito que se há anos atrás fosse uma educação mais interativa, né, com o aluno com mais protagonismo, e não aquela coisa, é o professor que é o detentor do saber. Eu acho que nós teríamos adultos, jovens adultos como eu, mais engajados, né? Por exemplo, mais conectados com a questão da saúde, da ciência, como nós vimos nos últimos anos, a importância da vacinação. Então, eu acho que as pessoas teriam uma outra mentalidade. Mas estamos no caminho certo. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas a forma como a educação pública ela caminha, eu acredito que a gente tem um futuro brilhante pela frente. Eu acredito na educação. Eu também. Espero muito que o futuro seja cada vez melhor, que as pessoas venham a pensar melhor. Isso é muito interessante. E estar aqui hoje na Mostra Tecnológica é muito importante pra gente. Eu queria saber pra senhora, já se imaginou quando você era ainda uma criança, talvez no futuro estar aqui acompanhando seus alunos em um evento tão importante? Olha, eu já me imaginei no futuro próximo, porque foi a minha primeira vez na Mostra Tecnológica e me lembrou Feira de Ciências. Me lembrou Feira de Ciências, que acontecia quando eu era mais nova, né? E eu fiquei bastante empolgada, muito empolgada. A tecnologia, ela me assusta um pouco. Então, assim, é aquela coisa engessada. Sei mexer no notebook, no celular, num tablet. Mas, por exemplo, robótica. Caramba! Mas eu vi bastante coisas assim, bastante projetos acessíveis. Então, quem sabe? É um futuro próximo. Eu gostei Sim, da ideia. sim. E o que mais te interessou daqui? O que mais me interessou? Bom, vi algumas palestras falando de gamificação. Mas, assim, quanto educadora, eu gostei muito de ver essa sala de aula invertida. Eu repito, eu sei que está repetitivo, mas eu gostei de ver os alunos trabalhando, né? Eles explicando e se envolvendo do jeitinho deles. Eu gostei bastante disso. Realmente, muito interessante tudo que estamos vendo aqui hoje. E, bom, muito obrigada também a quem acompanhou até aí. Esse foi o podcast Imprensa Jovem. E muito obrigada, professora Eu Mariana. que agradeço. Tchau. Pode finalizar?